Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Londrina. Nessa nova abordagem de tratar questões jurídicas, agora sobre o formato de bate-papo, de entrevistas com profissionais renomados da área jurídica. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, o nosso entrevistado, o professor e advogado Marcelo de Lima Castro Diniz. Advogado tributarista, professor da área do direito tributário, mestre e doutor em Direito e professor na Escola da Magistratura Núcleo de Londrina há mais de 10 anos, ou seja, com autoridade para falar sobre o assunto. É um prazer estar aqui nesse encontro informal. Conforme o Dr. José Ricardo mencionou, a proposta é que ele tenha um conteúdo relevante, mas num formato descontraído. Então, dando início à nossa conversa, formalmente dizendo, eu gostaria que você dissesse para nós como tem sido essa questão da judicialização de matérias ligadas ao direito, judicialização excessiva que nós estamos vivendo, mas ligada especificamente ao direito tributário. Até que ponto esse fenômeno também está ocorrendo no direito tributário e até que ponto, por ocorrer no direito tributário, isso gera um certo déficit de confiança do cidadão, do contribuinte, e até que ponto isso abala, de certa forma, a segurança jurídica tão cara, tão importante ao direito tributário. O que você teria a dizer sobre isso? A promulgação da Constituição de 1988, ela significou a abertura de inúmeros caminhos para a cidadania, inclusive para os contribuintes. Em 1988, tivemos a consagração de um novo sistema tributário, um sistema tributário baseado em direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, a Constituição de 88 veio a estabelecer a possibilidade de o cidadão, contribuinte ou não, ter acesso ao judiciário sempre que sentir-se lesado ou uma ameaça de lesão. O que é positivo. Positivo. Como se não bastasse isso, a Constituição de 88 assegurou o direito ao processo administrativo. Então, o contribuinte tem o direito à ampla defesa ao contraditório, tanto em processo administrativo como em processo judicial. De 1988 para cá, esse fenômeno da judicialização das questões tributárias aumentou significativamente. Na década de 90, houve as grandes questões tributárias, em relação especialmente a tributos federais. Tivemos pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e pode-se dizer que na década de 90 nós tivemos a década das inconstitucionalidades. Diante disso... Tema também que reflete bastante no direito tributário, né? Bastante. A Constituição de 1988, ela é extremamente... ela cuidou profundamente da questão tributária. Enquanto em outros países a questão tributária é deixada para a legislação infraconstitucional, em 88 houve a decisão, por parte do legislador constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, de se estabelecer uma série de direitos, uma série de garantias e as competências tributárias também. Então, naturalmente, uma questão tributária, direta ou indiretamente, vai levar à abordagem de um tema de natureza constitucional. Certo. Então, na década de 90, houve esse fenômeno das inconstitucionalidades. E já podia se falar em judicialização? Já podia se falar em judicialização, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, ele não tinha o instrumento da modulação dos efeitos das suas decisões, né? Não havia filtros, como, por exemplo, da repercussão geral. Então, toda vez que um contribuinte precisava recuperar um tributo que ele pagou indevidamente, ele tinha que propor uma ação judicial, ainda que o Supremo Tribunal Federal já tivesse uma decisão. Esse é o lado positivo. Existe um lado negativo? Existe um lado negativo. O lado negativo é a demora na resposta para essas questões tributárias que têm sido levadas ao Poder Judiciário. Se tivermos respostas mais rápidas e respostas que possam gerar um clima de segurança jurídica, e não só segurança jurídica, também uma forma de se realizar a igualdade tributária, com certeza haveria uma diminuição no estoque de processos envolvendo questões tributárias. E essa demora
ela tem sido detectada em todos os níveis do judiciário ou mais nos tribunais superiores, em especial o STF? Mais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os juízes proferem as suas decisões no tempo regular, os tribunais também proferem as decisões no tempo regular. No entanto, quando é reconhecida a repercussão geral de uma determinada matéria, o Supremo Tribunal Federal ele acaba proferindo uma decisão que tem um efeito de paralisar todos os processos. Então, todos ficam aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão costuma demorar. Tem demorado. Poderia ser mais rápida, mas todos nós sabemos que a pauta do Supremo Tribunal Federal hoje é uma pauta criminal. Uma pauta criminal e uma pauta política. Então, assuntos efetivamente de interesse da cidadania estão num segundo plano. Inclusive, questões que envolvem a tributação. E nesse processo de judicialização, nós temos que distinguir a judicialização e o ativismo. O ativismo é um vocábulo que surgiu nos Estados Unidos com uma afeição, a princípio, proativa para o cidadão, mas que vem mudando o significado para algo negativo, um desvio na atuação do Poder Judiciário que acaba atuando quase que como um legislador positivo e não um legislador negativo, como seria o papel no controle de constitucionalidade. Nesse processo de judicialização, tem havido um desvio na conduta do Judiciário, especificamente no STF, para uma atuação de legislador ativo, e isso, se ocorre, estaria comprometendo a segurança jurídica do contribuinte, do cidadão em geral? Sempre compromete. A excessiva... E tem acontecido? Tem acontecido. A excessiva judicialização sempre gera um clima de desconfiança e de insegurança, naturalmente. E hoje o cidadão brasileiro, e mais que o cidadão brasileiro, o empresário brasileiro, ele recebe incentivos para judicializar as questões. Porque ele não tem uma instância que ele possa resolver as suas questões, ele não tem uma instância que ele possa resolver as questões tributárias se não for o judiciário. Então o judiciário hoje presta um serviço inestimável para o cidadão contribuinte. No entanto, essa excessiva judicialização, ela decorre de um papel atualmente muito complicado de comunicação entre o poder legislativo e executivo com o setor dos empresários. Se houvesse um canal de comunicação mais eficiente, haveria uma queda dessa judicialização. E um outro problema também... Como que seria essa eficiência? Como poderia ser uma alternativa para atingir melhor essa eficiência? Legislando melhor. Legislando melhor... Por que a legislação não tem sido boa? A legislação tributária brasileira é uma legislação casuística. E o Poder Executivo, ele não tem sempre sintonia com o Legislativo. Então, um exemplo, o Legislativo produz uma lei, o Poder Executivo cria um decreto, cria um regulamento, ao interpretar essa lei, restringe o direito do contribuinte. O contribuinte vai ter que ir ao Judiciário. Um outro exemplo, a lei é produzida. No entanto, esta lei foi produzida e talvez essa lei ela não proteja interesses fazendários. Esta lei acaba não funcionando na prática. Ela tem um déficit de legitimidade e um déficit de concretização. Isso leva também o contribuinte a buscar o Poder Judiciário. Você mencionou que nos anos 1990 houve uma série de inconstitucionalidades. Estas inconstitucionalidades, nos moldes dos anos 90, esse cenário de inconstitucionalidade ainda perdura? Ainda tem outras características? Se tem, quais? Mudou. Ainda há a questão da inconstitucionalidade das leis tributárias ainda é algo presente na pauta do Supremo Tribunal Federal. Veja que em torno de 30% dos temas que tiveram repercussão geral reconhecida têm natureza tributária. Se pensarmos na quantidade de questões, a questão ambiental... Essa é uma outra questão interessante. A questão ambiental,
a questão econômica, a questão das liberdades individuais, se pensarmos que 30% dos temas que serão apreciados pelo Supremo Tribunal Federal em razão da repercussão geral tem natureza tributária, isso é um sintoma de que as coisas não estão indo bem. Não estão indo bem sob o ângulo de que a legislação brasileira está deixando a desejar, o Executivo está deixando a desejar no sentido de conferir segurança jurídica, e essa relação hoje é uma relação de ausência completa de confiança. O Estado não confia nos cidadãos e os cidadãos não confiam no Estado. Isso naturalmente vai gerar conflitos. E uma norma tributária é uma norma de rejeição social. O professor Ives Gandra da Silva Martins classifica dessa forma. É uma norma de rejeição Por que social. rejeição? Porque as pessoas, quando fazem um pagamento de um tributo, fazem este pagamento e não sabem o destino do dinheiro. Ou sabem qual é o destino e se revoltam. Isso gera um descontentamento. Um descontentamento. Então, rejeição da sociedade. Da sociedade. Rejeição social nesse sentido. Nesse sentido. E como se não bastasse isso, Um além do sexismo problema... em relação ao Estado. Sim. Além da má aplicação dos recursos públicos, também há uma sensação de ausência de igualdade, uma ausência de equidade no trato das questões tributárias. Eu vou dar um exemplo. Certo. Um dos tributos de mais fácil arrecadação é o ICMS sobre o consumo de energia elétrica. Então, qual seria a lógica? Se um tributo é de fácil arrecadação, ele deveria ter uma alíquota baixa. Como se não bastasse isso, a energia elétrica é um bem de primeira necessidade. Então, afeta sobre dois aspectos, tanto no valor, no índice da alíquota, no percentual da alíquota, quanto na necessidade e no fluxo, né? Exatamente. Isso o direito tributário chama, no âmbito do ICMS, de seletividade. O tributo tem que ser seletivo no sentido de ter uma menor carga tributária conforme a essencialidade. Então, veja que aqui no Paraná, a alíquota é de 29%. Então, um tributo de fácil arrecadação, um tributo sobre um bem essencial tem uma alíquota de 29%. Qual a sensação? Não tem como sonegar, né? Qual a sensação? A sonegação é zero. Zero. Então, qual a sensação que a sociedade tem diante disso? Ela lê a Constituição e ela verifica ali que é garantido o direito a uma tributação minorada conforme a essencialidade. Aí ele fala, mas energia elétrica tem uma das maiores alíquotas. Então ele fala, isso está tudo errado. Nem que ele não tenha isso tão claro, mas ele percebe que alguma coisa não está correta. Né? Não está correta. Um outro problema, a tributação da renda no Brasil. A tributação da renda do Brasil, ela é ruim. Eu não posso dizer se ela é alta ou ela é baixa. Normalmente se fala que a carga tributária é alta ou é baixa, mas para se falar que a carga tributária é alta ou baixa, você tem que ter referenciais. É preciso que haja referenciais. Então eu prefiro dizer que a carga ela é ruim, que a tributação ela é ruim. O que seria o ruim? O ruim, por exemplo, uma pessoa, um trabalhador, que ele tem o seu imposto de renda descontado na fonte. Sim. Professores. Professores, servidores públicos. Sim. Isso gera uma sensação de injustiça. Quem Por quê? recebe aluguel. Porque a chance de se não pagar este tributo é zero, porque a retenção é na fonte. Já existem outras situações em que a decisão de pagar o tributo fica a cargo do contribuinte. Certo. Existem outras oportunidades de não configurar a sonegação, mas configurar a possibilidade de não recolher o tributo num percentual mais alto. Exatamente. Dentro da legalidade. Né? Dentro da legalidade. Opção esta que outras pessoas não têm. Não tem. Caso de profissionais liberais. Né? Profissionais liberais. Pessoas jurídicas, o escritório de advocacia, por exemplo. Sim. Se for a pessoa jurídica, o recolhimento é bem aquém da pessoa se for na pessoa física. Quer dizer, existe essa possibilidade. Então isso gera uma sensação de injustiça. Uma pessoa tem o filho, matricula o filho numa escola particular. Ela não pode deduzir integralmente as despesas com educação.
Educação é fundamental, né? Na verdade, talvez essa crise ética que nós vivemos, boa parte dela é fruto de uma falta de educação. E esse fenômeno que ocorre no Brasil de ceticismo de Estado para com o cidadão, de cidadão para com o Estado, de casuísmos na legislação, isso é mundial ou não? Não, isso é uma realidade brasileira. Evidente que há sistemas tributários mais complexos, sistemas tributários que não funcionam, e a questão tributária, ela sempre é uma questão que vai ser revisitada. Se promove uma modificação, vai agradar uns, não vai agradar outros. Mas o fenômeno ao qual nós estamos conversando desde o princípio é essa judicialização. Eu acredito que o futuro não seja necessariamente a eliminação dos conflitos, porque essa judicialização também contribuiu bastante para o aprimoramento das instituições brasileiras. Contribuiu muito para o cidadão contribuinte entender de que ele tem o direito de contestar um tributo quando esse tributo ele se revela injusto, ilegal ou inconstitucional. Quer dizer, isso é um ganho enorme que as instituições e a sociedade brasileira tiveram. Mas, evidentemente, como todo excesso, hoje é preciso se pensar em outras formas de solução de litígios, inclusive tributários, que é um desafio. Então, eu acredito que no futuro será necessário se imaginar meios alternativos de solução de conflitos tributários. A mediação, a arbitragem, embora isso significará quebrar um dogma, certo, que é a indisponibilidade do interesse público. Tem que encontrar meios alternativos para esse cenário. Para esse cenário também. Mas essa dicotomia público e privado hoje também ela está sendo questionada. Está sendo bastante ressignificada. Ressignificada. Hoje pensa-se numa ideia de eficiência, de se aproveitar o que o público tem de bom, se aproveitar o que o privado tem de bom e trabalhar num clima de transparência. Certo. A transparência vai ser a grande garantia de que as coisas elas vão andar com a possibilidade de todos verem o que está acontecendo, poderem fazer os seus questionamentos, apontar responsáveis. É a própria noção de república e de democracia, né? Que não são palavras vãs ou banais. Se elas forem levadas à risca, elas vão conduzir exatamente a esse cenário que você está apresentando aqui. Bom, penso que a proposta desse bate-papo é um tom informal e rápido. E nessa perspectiva, nós chegamos ao final do nosso diálogo, da nossa conversa, uma conversa bastante esclarecedora, fomentadora para novas pesquisas e, no mínimo, que enseja reflexão a todos os cidadãos que acabam tendo relação direta ou indireta com a matéria tributária, seja no recolhimento de tributos, seja com os aspectos que o Estado propicia por conta da receita tributária que isso advém. Eu agradeço a sua presença, foi um grande prazer e esperamos ter você aqui em outras ocasiões. Muito obrigado.